De volta com o Band Cidade, com o Nosso Momento Rio Vivo, uma parceria entre o Grupo Bandeirantes de Comunicação no Vale do Paraíba e o Instituto Bandeirantes. Por diversas vezes, nós mostramos aqui no Band Cidade que, apesar de ser responsável pelo abastecimento de 30% das populações de Taubaté e Tremembé, o Rio Una sofre com a degradação. Hoje, a gente volta a falar da bacia do Una, mas trazendo uma notícia boa. Com o objetivo de discutir os principais problemas e possíveis soluções para o rio, a Secretaria do Meio Ambiente de Taubaté e a Unital criaram uma agenda positiva da bacia do Rio Una. A gente vai receber aqui no estúdio do Band Cidade o secretário municipal de Meio Ambiente de Taubaté, Paulo Fortes, ao vivo para conversar com a gente, para falar um pouquinho, né, secretário, de como foi esse primeiro dia de discussões, de muita troca de experiências, né? Primeiro falar o que foi analisado, né? Qual o diagnóstico do Rio Una, esse patrimônio tão importante para os taubatianos e também para a população de Taubaté, já que 30% aqui em Taubaté da população recebe essa água. Na população de Tremembé, o abastecimento é maior ainda. Qual o diagnóstico, como é que está a saúde do Rio Una? Secretário, seja bem-vindo, boa noite. Boa noite a todos, né? Então, hoje o evento foi justamente o seguinte, apresentar para a sociedade, né, o que deverá ser feito no Rio Una, né, que é um trabalho de longo prazo, vai ter que ser uma ação estruturante, envolvendo todos os órgãos do Estado, né, e também a própria Prefeitura, né, e é um trabalho que vai envolver os 3 municípios, porque é um trabalho de infraestrutura mesmo, porque ele está totalmente assoreado, né? Então, são mais de anos e anos que você tem a ocupação indevida das suas cabeceiras. Então, lá chove e toda aquela água que desce das encostas da Serra do Mar, né, que compõe a bacia do Una, só tem uma saída, que é o próprio Rio Una. Então, ele não consegue dar vazão a todo esse volume de água que chega, e ele chega com muitos sedimentos. Então, uma questão de uns 2 meses ou um mês atrás, o que aconteceu? O rio acabou, ele mesmo, obstruindo a sua passagem e desviou. Consequentemente, a Sabesp avisou a população para economizar água. Então, isso aí foi esse foi um momento bem crítico e todo mundo percebeu, olha, se vai faltar água em casa, eu tenho que cuidar do meio ambiente, ou seja, eu tenho que cuidar desse rio, que é um patrimônio até do próprio vale, né, e também dos 3 municípios, Taubaté, Tremembé e Pindamonhangaba, né, por onde esse rio passa. E se a gente conseguir, lá no futuro, desassorear esse rio, ele vai abastecer Taubaté, Pinda e Tremembé. E, secretário, esse encontro de hoje, a gente pode dizer aí que é o primeiro de muitos que vão vir, porque o assunto realmente exige aí essa mobilização, né, da Prefeitura com esses órgãos que também estão envolvidos, porque não é a gestão é da Prefeitura, mas ela também depende da participação dos órgãos que estão relacionados com a Sabesp, por exemplo. Sim, porque nós temos que justamente trocar informações. E como lá na universidade, lá no Departamento de Ciências Agrárias, havia um arsenal de informações sobre a bacia do Una, e por eu ser professor e hoje estar na Secretaria do Meio Ambiente, quando o público começou a me procurar na Secretaria, eu pensei, puxa vida, a sociedade tem que perceber que não é uma ação simples ali, vai ter que ser um trabalho de longo prazo. E aí a nossa ideia foi justamente essa, passar essa informação, né, da situação real do Rio Una, os impactos, né, que promoveram esse assoreamento e o que por exemplo, o que esperar da CETESB para isso, o que esperar do DAE nessa questão, o que esperar da Sabesp, o que esperar da Prefeitura também. Então, ver as responsabilidades dos entes e essa reunião foi basicamente nesse sentido. Já está prevista uma segunda, dia 3 de dezembro, e a ideia nossa é ir caminhando nesse sentido, porque tem que começar hoje, porque não dá mais para empurrar, sabe? Tem que tomar essa decisão já, para poder... E, secretário, sendo o assoreamento do rio um dos principais problemas, já existe algum projeto, já está sendo pensado em como pode ser feito o desassoreamento do rio? Então, aí tem que fazer um estudo chamado sedimentar, né? É um estudo que tem um custo alto, né? Então, a ideia é justamente agregar todas essas informações para começar a fazer um planejamento. Então, a proposta é fazer uma ação emergencial, né? Porque vai vir as chuvas. Então, tem que ter essa ação emergencial agora, mas para você realmente equalizar todo o Rio Una, você tem que fazer um trabalho desde a foz, na saída do Rio Paraíba, até praticamente
a subida da sua nascente. Então, é um trabalho de longo prazo mesmo. E só com esse trabalho, né, secretário, que é possível garantir o abastecimento de água, porque a gente sabe que o UNA é uma grande caixa d'água aqui de Taubaté e tem um potencial muito maior do que ele tem hoje, né? Sim, porque as suas cabeceiras estão na encosta da Serra do Mar e toda a nuvem bate lá e essa água desce, né? Então, realmente, por isso que eu falei, tem que ser feita uma ação efetiva de planejamento em médio e longo prazo, né? Tá certo, é um assunto bastante importante mesmo, que não pode... O primeiro passo está dado, agora tem que continuar as discussões. Secretário, muito obrigada pela sua participação aqui no Band Cidade e sucesso lá nesse trabalho aí importante aí para a Bacia do Rio Una. Tá bem, muito obrigado pelo convite também. Obrigado, Paulo. No próximo bloco, o comércio de São José dos Campos se une para retomar a decoração de fim de ano no centro da cidade. O projeto Natal Iluminado vai ser bancado pela iniciativa privada e prevê um mês inteiro de programação, como a chegada do Papai Noel e paradas de Natal. E ainda, suando a camisa em busca da qualidade de vida, competidores intensificam os treinos para a corrida Capitão Marfus, marcada para o próximo dia 26 em São José dos Campos. Provas de 5 e 10 quilômetros devem movimentar a cidade. Hora certa para você, 7 horas e 10 minutos. Band Cidade está de volta em instantes.